hoje é dia do quadro em parceria com o Instituto Federal do Paraná, Campus Ivaiporã. Eu quero saber. E o tema hoje são as abelhas. E comigo, a professora de zootecnia, Gisele Fernanda Mouro, e Mariana Cló Salvador, que é professora de biologia. Muito obrigada pela presença de vocês sobre esse tema que é tão curioso para falar das abelhas. E eu queria começar sabendo, vamos começar com a professora Gisele. Professora, por que as abelhas são tão importantes para nós, para o meio ambiente? Primeiro, eu gostaria de agradecer, Isabela, a oportunidade de estar aqui, dar uma boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, e falar de um tema que a gente gosta tanto, Então, as abelhas, quando a gente fala em abelha, a primeira coisa que vem à mente são os seus produtos, Mel, própolis, Verdade. A própria pólen, Mas, assim, o maior benefício que as abelhas trazem, para a humanidade é a polinização. E o que seria a polinização? Seria a reprodução das plantas. Quando a abelha vai procurar o seu alimento na natureza, que é o néctar e o pólen, ela acaba carregando o pólen de uma flor para outra, e acaba ocorrendo a fecundação. E aí isso ocasiona maior produtividade, melhor produção de frutos, frutos mais bonitos, conservação da biodiversidade. E isso é o que de melhor, o maior benefício que as abelhas trazem para a gente. Elas são muito amigas, do meio ambiente, a gente tem que preservá-las, e cuidar das abelhas. Afinal de contas, o que poderia acontecer, professora, se as abelhas sumissem ou diminuíssem consideravelmente? O que aconteceria ali com o sistema? Olha, devido a esse serviço ambiental que elas prestam, que elas têm para nós, então a gente poderia ter perdas de produtividade, de frutos, de grandes culturas. Olha só. Nós poderíamos ter diminuição da biodiversidade e até mesmo redução e extinção de algumas espécies de animais que vão se alimentar desses frutos, que são produzidos durante o processo. Ou seja, uma tragédia ambiental, Sim. Então, por isso que daqui a pouco a gente vai saber como que a gente pode cuidar das abelhinhas, Mas antes, eu quero falar agora com a Mariana, depois a gente volta com a Gisele. Mariana, a gente tem uma visão, quando a gente mentaliza uma abelha, daquela abelhinha pretinha com amarelo, com ferrãozinho, que é aquela que a gente desenha na escola. Mas existem muitos tipos de abelha, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. De fato, quando a gente pensa em abelha, a mais popular é a Apis mellifera. Aquela abelha, então, que você mencionou, amarela e preta e com a presença do ferrão. Também chamada de abelha europeia ou abelha africana. E ela é muito famosa também pela ferroada dolorida. Mas, na verdade, essa abelha ela não é nativa do nosso país. Como o nome já diz, Olha só. Ela foi introduzida da Europa, da África e até mesmo de parte da Ásia. Mas por que ela, então, é a mais conhecida, e mais difundida? Porque ela está distribuída por todo o nosso país. E também é responsável pela produção da maior parte do mel que nós consumimos. Então, ela se popularizou por Sim. isso. Mas ela é apenas uma das cerca de 20 mil espécies de abelhas que existem no mundo. 20 mil, são muitas espécies, Isso, só aqui no Brasil a gente tem cerca de 1.600 espécies já identificadas. É muitas, São muitas Sim. abelhas. Chegou uma pergunta que tem um pouquinho a ver com espécies, então eu vou perguntar aqui, olha, da Maísa. Ela falou assim, existem as abelhas sem ferrão que também produzem o mel. Como que elas chamam? Tem na nossa região? Ótima pergunta da Maísa. Ia falar exatamente desse grupo de abelhas, as abelhas sem ferrão, que são assim denominadas porque elas têm o ferrão atrofiado e são incapazes de ferroar. Só que essas abelhas, elas, embora tenham um papel tão importante pelos serviços ecossistêmicos prestados, elas passam despercebidas no ambiente e podem, assim, correr o risco de desaparecer até mesmo antes de serem conhecidas. Meu Deus! Então, quando a gente fala em abelha, existem vários tipos de abelhas
que aí vão variar conforme a cor, forma, tamanho, hábitos de nidificação, como é que elas constroem o seu ninho e modos de vida. E aí, dentre os modos de vida, a gente vai ter a abelha solitária, as abelhas sociais, que são as mais conhecidas, e algumas espécies parasitas. E aí, dentro das sociais, nós temos as abelhas sem ferrão, algumas espécies bem mais conhecidas, como a jataí, e que são aí bastante, hoje tem se falado bastante dessas abelhas. É verdade, bem difundidas, né? Bem difundida, porque também é relativa à produção do mel. Então, a criação... Gera renda, né, aos produtores, Isso. né? A criação dessas abelhas é chamada de meliponicultura. Meliponicultura. E pode gerar uma boa renda aí para o produtor. E não faz mal para a abelhinha tirar o mel dela, não. Na verdade, a gente tem que pensar a quantidade que vai se tirar, né? Verificar. Geralmente, Tem uma forma certa. Uma forma correta, o período correto, né? Porque agora no inverno ela produz esse mel, que é um recurso energético para ela. Então, agora no inverno não é um período de se retirar. Isso é importante, né? A gente está falando. Inclusive, tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre as abelhas, já estão convidadas a voltar, né? Até por conta que tem muito mais assunto que a gente gostaria de abordar. Mas eu acho importante, professoras, a gente falar sobre a preservação, né? A gente mostrou imagens, aquelas imagens são do Instituto Federal, né? Vocês criam abelhinhas lá, né? É isso mesmo? Nas duas disciplinas, nos dois cursos, como que é essa parte ali da manutenção das abelhas? Na verdade, esse é um projeto nosso, né? De vocês duas. Isso, a gente toca um projeto com o plantio de árvores, que até vocês visitaram quando nós realizamos, sim. e também com a criação de abelhas. Quer falar um pouquinho a respeito da preservação? Tem bastante coisa que eu, né, enquanto cidadã, eu posso fazer para preservar as abelhas. A gente pode diminuir o uso de inseticidas, que acabam interferindo na vida das abelhas. Nós podemos plantar espécies, né, de plantas que as abelhas vão lá visitar e consumir, né, o pólen, o néctar. Trabalhar em ações de educação ambiental. Que igual vocês estavam fazendo aí na imagem. Sim, então, com as crianças. Isso, então, esse projeto, né, que a professora Mari coordena, que é nosso lá no IFPR, então a gente tem a criação de abelhas, tem o plantio do pasto apícola, que a gente fala o pasto meliponípona. Que legal! Onde as abelhas vão buscar alimentos, a gente escolhe plantas que são agradáveis, que as abelhas buscam alimentos, né? E também, como ações de educação ambiental, a gente acaba recebendo bastante grupos e fazendo oficinas e falando, né, sobre a biologia das abelhas. Muito legal, porque conhecimento é tudo, né? Até para preservação. Chegou duas perguntas, só que eu vou ter que deixar para vocês voltarem. Já deixo aberto o convite para o Instituto Federal, nós temos esse quadro em parceria. Duas perguntas para vocês voltarem. A primeira é da Marilza. Eu gostaria de saber a diferença do mel para o própolis e por que tem mel que a gente vê no favo. Acho que para explicar a questão do favo. E a outra pergunta eu achei muito legal do senhor Antônio. Ele perguntou assim, eu queria que falasse um pouquinho da organização das abelhas, pois elas são exemplo de cooperação. Então fica essas duas perguntas do seu Antônio. Olha, seu Antônio, a gente vai responder daqui uns dias aí. As meninas estão convidadas a voltar. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas o nosso quadro continua e eu convido vocês a voltarem e agradeço de coração a presença de vocês hoje. Nós que agradecemos aí a abertura, né, para que a gente possa falar desse tema que é tão apaixonante, assim, né? A gente é encantada pelas abelhas. Lindo, lindo o trabalho de vocês. Obrigada pela oportunidade. Parabéns.